Hoje nós vamos continuar falando sobre dashboard e como ele pode ajudar você a ter informações de forma rápida, ágil, né? E altamente confiável, tá? A gente falou do pilar de gestão 16 de uma forma geral, mostrando de forma rápida e vamos continuar mostrando alguns exemplos de uma forma mais detalhada, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente ir logo ao ponto. Então, hoje o dashboard que nós vamos mostrar hoje, ele é mais simples do que o vídeo passado, mas ele tem uma coisa interessante que o outro não tinha. É a questão do indicador de desempenho. Então, você pode trazer já para aqui não só informações que tem lá na sua tabela de dados, mas você pode tratar esses dados e já dar em forma de indicador. É isso que a gente vai mostrar hoje, tá? Então, como a gente falou anteriormente, tudo começa pelo seu painel, definindo quais são as informações que o seu cliente precisa, ok? E a partir disso, você tem também aqui, a amostra aqui é de um outro gabinete, lá do Tribunal de Justiça da Bahia, um cliente nosso, onde a gente otimizou o controle também dos processos desse gabinete. É um pouco diferente do anterior. Então, da mesma forma, você tem aqui quais são os dados necessários, para que você levante, né? Então, diariamente, a responsável por essa atividade vai preenchendo esses dados, ok? Da mesma forma, a gente tem alguns itens aqui que são formulados, então a gente deixa aqui com atenção para que não haja modificação indesejada. E aqui, como no outro, também tem dados que são tratados, informações, mas que não são alimentados e não precisa ser visto pela pessoa que está utilizando a tabela, ok? Então, eles ficam aqui ocultos para que ninguém mude ou polua, né, o painel da pessoa que está operando, que está controlando esse processo, ok? Aí, pela essa tabela de dados, a gente vai o quê? Tratar esses dados de forma a que forneça as informações no dashboard. Então, nós temos aqui os processos abertos por mês, que é a informação desejada, então tem uma tabela dinâmica para isso. Então, você está vendo aqui que a gente configura a tabela dinâmica para colocar esses dados aqui nessa tabela e levar lá para o gráfico. Também foi criada a tabela geral, onde o assessor pode filtrar informações, as quais mostra no gráfico que está no dashboard, que ele pode filtrar de diversas formas, ok? E o mais interessante nesse aqui é esse aqui, que é o indicador de desempenho, que é o quê? É o índice de tramitação de processo até 30 dias, ou seja, é a quantidade de processo que tramitou, que saiu naquele mês e que ficou no gabinete até 30 dias de duração, certo? Até 30 dias de tempo, ok? Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Fazer um campo calculado, inserir na nossa planilha um campo calculado para que você tenha aqui, ó, esse campo calculado que não existe aqui na tabela de dados, né? Esse campo não existe na tabela de dados e todos os campos da tabela de dados vão lá para a tabela dinâmica. Esse campo aqui ele não existe na tabela de dados. Então, por quê? Porque foi um campo calculado, criado para poder formular isso. E onde é que a gente vê isso? Temos aqui, ó, na tabela, na análise da tabela dinâmica, campo calculado, né? Então, campo calculado aqui, onde você vai ter os diversos campos, né, que tem na tabela, está mostrando aqui embaixo, certo? E esse aqui aparece por quê? Porque foi criado um campo calculado aqui, ó, taxa de tramitação até 30 dias, e você vai fazer o quê? Formular ele. Se quiser modificar, você modifica, mas aqui você vai formular, colocar a fórmula que você vai necessitar para ter essa informação, ok? E aí você vai ter o que? Gerar esse indicador que mostra aqui no seu dashboard, tá? Então, da mesma forma como a gente viu no outro, a gente pode filtrar aqui por mês, ano, trimestre, dias até, ok? Então, por exemplo, trimestre, se eu pegar aqui primeiro trimestre, ele está mostrando aqui esse dado. Se eu botar o segundo, não vai mostrar nada porque não tem dado do segundo semestre, do segundo trimestre. A gente filtra aqui de acordo com os meses, certo? Do lado de cá, a gente controla o painel aqui, a taxa de cumprimento e o painel geral. Tá? Então aqui, por exemplo, taxa de cumprimento de prazo,
Tem aqui dos meses de fevereiro e março. Se eu quiser só fevereiro, eu filtro, só março, filtro, ok? Ele vai atualizando aqui os dados. Também controla, esse lado controla toda essa tabela dinâmica geral que a gente mostrou aqui. Eu posso ter os processos por classe processual, assessor e ato judicial, de acordo com o que o cliente pediu. Então, processo por agravo de instrumento, dos diversos assessores. Se eu quiser, né, colocar só de um assessor, eu coloco e por aí vai. Tá? Através dos filtros, vou tirar os filtros aqui, ele volta. Através dos filtros eu consigo ter toda a informação necessária, inclusive de indicadores de desempenho calculado. Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu estou aqui hoje para dar meu depoimento acerca do benefício que foi a adoção das planilhas em Excel com o dashboard. Bom, é uma ferramenta incrível que faz com que as nossas informações sejam facilmente resgatadas das planilhas. A gente não precisa perder tempo fazendo preenchimento de diversas informações em planilhas apartadas. Por que eu estou falando isso? Porque esse era o grande problema do meu serviço. Nós tínhamos inúmeras planilhas a serem preenchidas para obter um resultado relativamente simples. Então, Cláudio nos auxiliou do seguinte modo: a elaboração de uma planilha em Excel que tivesse o dashboard para que nós pudéssemos extrair relatórios, extrair gráficos e ter resultados mais rápidos. Então, com essa planilha, eu consigo ter o controle total do acervo de processos que eu tenho no gabinete, além de saber exatamente quanto tempo de tramitação tem cada um deles, qual é o assessor que está o processo, qual é o prazo que esse assessor vai ter que me devolver o processo. Por exemplo, eu não preciso ficar contando manualmente se o prazo já passou ou não. A planilha já me sinaliza o tempo, a data em que o processo deve sair, né? E indica, inclusive, quais são as classes que têm mais processos, quais são as classes que demoram mais de sair do gabinete, quais são as classes que entram mais rápido, mas saem com atos judiciais mais simples. Então, se você ainda não tem, avalie direitinho. É uma melhoria que não custa caro e é uma melhoria muito benéfica e que a gente pode levar para todas as áreas de nossas vidas. Hoje eu não me vejo mais trabalhando sem as planilhas, sem os gráficos, sem as informações que elas nos trazem. E não imagino como é que a gente viveu tanto tempo sem ela. Cláudio, muito obrigada pelo apoio de sempre. Você é um excelente consultor, você é um excelente profissional. E graças a também seu empenho foi que a gente conseguiu que essa melhoria, de fato, pudesse contribuir para o nosso dia a dia. Muito obrigada. E se você não usa dashboard ainda, pense direitinho, vale a pena. E aí, você gostou? Esse é um dashboard diferente. Apesar de ser mais simples em termos de dados, ele tem uma coisa legal que é a formulação de um indicador de desempenho. Então, você pode, além de ter informações, você pode gerar indicadores que informem, né, que dê ao gestor informações sobre o desempenho do processo. Ok? Então, se você gostou, dê um like, siga nosso canal, sugira novos temas para que a gente possa cada vez mais trazer novidades, informações, forma de fazer, forma de agilizar o seu trabalho, forma de agilizar o processo e de ter mais resultados. Um grande abraço e até a próxima.